Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Moçada, vamos dar continuidade então a mais uma resolução aí dos exercícios dinâmicos sobre crase. Se você não tem acompanhado, então fica comigo, porque após a vinheta nós vamos falar mais sobre isso. Salve, salve galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu resolvi com vocês duas questões sobre dicas dinâmicas de crase. Vocês viram? Se não, tem problema não. Pausa esse vídeo aqui agora, volta aí na playlist e assiste o anterior, que ele fala sobre as duas primeiras questões sobre esse assunto. Beleza, moçada? E se você não tem acompanhado sobre as dicas dinâmicas de crase, também não tem problema não. Eu vou deixar o card aí em cima te levando diretamente para essas dicas. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele acordo maroto como sempre? Coloca aquele joinha aí pra gente, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como este aqui no canal. Bem, eu tô dando prosseguimento então a essa listinha de 6 exercícios dinâmicos sobre crase, especificamente de uma prova conhecida que eu já mencionei no vídeo anterior. E agora nós vamos resolver as próximas duas questões, de um total de 6. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, relaxa, pega aquele café e vem comigo. Vamos resolver a questão de número 3. Belezinha então, moçada? Estamos aí resolvendo a questão de número 3. E essa questão diz o seguinte aí pra gente, ó. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicador de crase está correto. Opa, beleza. Que eu sempre falo aí para os meus alunos, né? Destaque aí pra gente o que ele quer, né? Ele quer a alternativa o quê? Correta. Uma vez que você entendeu o que ele pede, vamos identificar cada uma dessas alternativas. A primeira diz assim, ó. Peça desculpas a seu mestre. E esse A tá pra gente aqui craseado. Será que ele tá certo ou será que ele está errado? Se você marcou que ele está errado, parabéns pra você. Por quê? Porque, veja, quem pede desculpa a alguém. Não tem problema. A gente consegue identificar que existe aqui um regente que exige a preposição a. Mas o que vem depois é o mestre, tá? Ou seja, nós estamos diante de um nome masculino. E eu já falei anteriormente que diante de masculino a gente não usa crase, mesmo tendo ali um pronome possessivo, e é um pronome possessivo masculino, seu mestre. O fato é que ele está mencionando a palavra mestre, então aqui a crase foi indevida. Não é essa a nossa alternativa. Vamos para B de bola. Atribuiu o insucesso à má sorte. Opa, vamos dar uma olhada aqui, moçada. Pegamos aqui o verbo atribuir. Quem atribui alguma coisa a alguém. Opa, então sempre naquela ideia de regente pedindo a preposição a e regido aceitando o artigo a. Vamos ver se o regente pede? Aqui eu vou dizer o seguinte, que quem atribui algo, por isso eu digo que ele é, em primeiro momento, VTD. A alguém, então ele é o tal do VTDI, é um verbo transitivo direto e indireto, beleza? E aí ele fala, atribuiu o insucesso, então essa aqui é a parte direta, sem preposição, a alguém, a má sorte. Opa, então o que eu consigo analisar em cima desse A craseado? Que existe sim o regente, quem atribui algo a alguém, mas a má sorte. Moçada, quem vai à má sorte, Deus o livre, né? Mas quem vai à má sorte, volta da má sorte. O que eu tô fazendo aqui nesse vai à, volta da? Eu estou verificando se a palavra sorte, que não é uma sorte qualquer, é uma má sorte, mas eu estou verificando se ela aceita o artigo, e ele aceita o artigo por causa dessa transformação de de em da. Então, se você tem o regente pedindo a preposição a e o regido agora convicto de que aceita o artigo a, opa, então a essa fusão dá-se o nome de crase. Então a crase aqui está corretamente empregada. Achamos a alternativa correta, a alternativa B. Se isso fosse um concurso, pararíamos aqui e iríamos para a próxima questão. Mas, como estamos estudando, vamos analisar a próxima alternativa, que diz assim, ó. Quando a festa acabou, voltamos à casa felizes. Quando a festa acabou, voltamos à casa felizes. Moçada, olha lá, ó. Dica dinâmica para você. Dica dinâmica de hoje, mais uma vez. Casa
terra e distância. Eu já falei isso no vídeo passado, na resolução passada. Então, a palavra casa, a palavra terra e a palavra distância, sem que elas venham determinadas, qualificadas por um determinante, especificamente ali, uma locuçãozinha adjetiva cai muito bem, a casa dos meus sonhos, a casa materna, a terra dos pântanos, distância de tantos quilômetros, de tantos metros. Ou seja, se não vier assim, significa dizer que mesmo eu tendo o regente, que no caso aqui voltar a A, então aqui existe o regente A, mas quando eu verifico o regido, a palavra casa, sem a presença, né, de um determinante, ela não aceita. Quem vai à casa, volta de casa, tá vendo? Agora, quem vai à casa materna, volta da casa materna. Então aqui, se eu vou a, volto de, crase para quê? Olha aí a dica dinâmica funcionando. Se eu vou a, volto de, crase para quê? Então aqui não tem por que ter crase. E depois, daqui a 4 meses, opa, embora isso aqui indica, né, futuridade, daqui a 4 meses, então não é o A com H e com acento, porque esse é passado, beleza? Aqui é o A natural, normal. Só que a palavra meses, né, inclusive diante de numeral, são nomes o quê? Masculinos. São masculinos que eu tenho aqui. Ô, moçada, eu já falei, né, que diante de masculino, você não vai utilizar crase, beleza? Deixa eu mudar esse masculino aqui, que ficou parecendo aqui um masculimos, né? Tranquilidade? Então achamos a alternativa. Só lembrando, nós estamos analisando a questão de número 4 da especialista de 2017. Se você olhar na lista anterior, nós fizemos também especialista de 17, é aquilo que eu já falei para vocês. 2 vezes no ano tem a prova, mas esse assunto foi cobrado nas 2. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos então para a próxima questão. Vem comigo, vamos lá resolver a questão de número 4 agora. Belezinha então, moçada? Estamos aí diante da questão de número 4, beleza? E ela diz assim, ó. Observe os enunciados a seguir. À medida que o engenheiro informou sobre a área construída, não confere com a planta do imóvel. Depois, à medida que o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. E à medida que a noite ia surgindo, a tensão aumentava. E à medida que consta na receita, é de 200 gramas de farinha. O que acontece com essa questão aqui especificamente, moçada? Aqui é o uso da palavra à medida que. E aqui tem pegadinha, claro. O que significa à medida que? Se à medida que tiver a ideia de proporcionalidade, então ela é uma conjunção. Na verdade, ela é uma locução conjuntiva. E das locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, se você tiver esse tipo de locução, ela é chamada de locução conjuntiva feminina, no caso do à medida que, ao passo que é masculino, tá bom? Mas à proporção que é feminino, à medida que é feminina. E toda locução conjuntiva, olha aí a dica dinâmica em cima do exercício, toda locução conjuntiva, toda locução prepositiva e toda locução adverbial, eu já falei de locução adverbial na questão passada, mas sendo femininas, devem ser craseadas. Então, o que eu tenho que identificar? Eu tenho que identificar nesse conjunto quem para mim aqui é locução e quem não é. Vamos ver então na primeira o que ele fala. À medida que o engenheiro informou sobre a área construída, não confere. Então, você pode dizer assim, ó, o engenheiro informou alguma coisa. Então, quem é que informou alguma coisa? O engenheiro. Então, você olha aqui para a palavra engenheiro e ele funciona para você como sujeito da oração. Mas quem informa, informa alguma coisa. Nesse caso, o verbo informar foi tratado como transitivo direto. E o que é que foi informado? A medida. Tá vendo? Ó? À medida que o engenheiro informou sobre a área construída, não confere com a planta do imóvel. Aí você vai dizer, pô, mas o sujeito é então à medida que? Não. Cuidado com isso aí, moçada. A ideia nossa aqui, ó, é separar aqui e separar aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó, a medida não confere com a planta do imóvel. Olha só como é que ficou mais claro agora. E depois que o engenheiro informou sobre a área construída. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho 2 orações. Presta atenção nisso aqui, ó. Informar é um verbo, então eu tenho um primeiro verbo aqui e conferir é outro verbo, tá bom? Então eu identifiquei 2 verbos, então eu tenho quantas orações aqui? 2 orações. Só que no meio delas tem esse quezinho, bendito quezinho.
Olha que interessante, se você quiser algo sobre o que, coloca nos comentários aí que a gente faz aula específica, é muito bom, hein? Beleza? Nesse caso aqui, ó, o que faz referência à medida como antecedente, então esse camarada pra gente é um pronome relativo. Então eu tenho o que nós chamamos aqui de oração adjetiva, mas esse não é o cerne da situação. O cerne é que a palavra medida, ela é o sujeito do verbo conferir, e o que é um pronome relativo. Então veja que são elementos separados. Aqui eu não tenho a conjunção à medida que. Então aqui não tem por que ter crase, mesmo porque a palavra medida está funcionando para você como sujeito, e sujeito não leva crase, beleza? Vamos para número 2, ele fala assim, ó, à medida que o tempo passa, vamos nos tornando mais tolerantes. Então, eu me torno tolerante da noite para o dia? Não. Há uma sequência, há uma gradação, isso é gradativo. Então, à medida que o tempo passa, eu vou envelhecendo, vou ficando mais experiente, vou ficando mais tolerante. Então, isso é uma proporcionalidade. Se isso é uma proporcionalidade, então nós encontramos aqui a locução, no caso, conjuntiva proporcional. A gente ainda pode dizer assim, ó, só para você entender, isso não é uma conformidade, mas eu posso só para entender, ó, conforme o tempo passa, posso colocar aqui, ó, conforme o tempo passa, tá? Então, esse à medida que funciona pra gente como uma locução conjuntiva feminina. E o que é que eu falei? Locução conjuntiva feminina tem que ser craseada, ok? Belezinha? Então, a número 2 vai crase. Vamos para 3. Aí você olha 3, olha que prova, né? Belezinha. É a mesma construção. À medida que a noite ia surgindo, conforme a noite ia surgindo. Então, eu posso chegar aqui e colocar conforme a noite ia surgindo, ó. Conforme a noite ia surgindo. Então, eu sei que toda essa expressão é uma locução conjuntiva feminina. Opa, beleza. Olha aí a crase funcionando pra gente. E a última, ela é muito similar à primeira. A medida, eu vou separar aqui para você entender, ó, a medida que consta na receita, vou separar aqui, é de 200 gramas de farinha. Então, o que é de 200 gramas de farinha? Resposta, a medida. Então, veja que para o verbo ser que está aqui, ó, para esse verbo que está aqui, o sujeito dele funcionou para a gente como quem? Como medida. Então, mais uma vez, a palavra medida funcionando como sujeito, não tem como eu utilizar a crase diante dela. Então, quem é que leva a crase aqui para a gente? Somente 2 e 3. Então, achamos aqui a alternativa correta. Para nós, a correta aqui é C. 2 e 3. Beleza? Tranquilidade? Bom, espero que vocês estejam gostando desse tipo de resolução. Nós chegamos ao fim dessas duas. E se você acertou, coloca nos comentários aí pra gente que você tá se dando muito bem. Ou se você errou, coloca aí também. Diga, poxa, caí em pegadinha. Muito obrigado aí pelas dicas. Vamos lá, moçada, vamos interagir, beleza? Então, até a próxima questão. Vamos lá. Salve, salve, galera. Belezinha? Professor Evandro na área de novo. E aí, o que vocês acharam, então, desse tipo de resolução? Tá bem dinâmico aí pra vocês? Se sim, coloca aí nos comentários pra gente como é que tá esse tipo de resolução, se isso tá te ajudando, tá fazendo com que você enxergue que a crase não é um bicho de 7 cabeças. E que principalmente para quem vai fazer esse tipo de concurso, como ela é repetitiva. Nós vimos em 2016, 2017 e agora em 2019. Beleza, moçada? Tranquilidade? Mas antes de mais nada, aquele acordo maroto que sempre fortalece aqui o nosso canal. E você acaba sempre me ajudando. Coloca aquele joinha maroto aí, beleza? E inscreva-se no canal. Ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse. E é claro, né, moçada? Não deixem de estudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é um ditado de muita utilidade aí para você. Beleza, moçada? Eu me despeço então para que a gente possa iniciar as duas últimas questões então. E vocês já sabem, como sempre, aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus, até as próximas duas últimas.